Olá pessoal, eu sou o Victor, especialista de produto das gamas de fenação e alimentação animal da Kundo Brasil. Estamos aqui hoje para apresentar esse produto, que é uma enfardadora cilíndrica de câmara variável combinada, modelo VBP 3260. Essa máquina, por ser uma enfardadora cilíndrica de câmara variável, então eu consigo fazer a variação do tamanho de fardo, fazendo fardos de mínimo de 80 centímetros de diâmetro e no máximo 1,60 m de diâmetro. Iniciando aqui pela parte de acoplamento da máquina, então ela é acoplada na barra de tração do trator. O sistema hidráulico ele exige o fluxo contínuo do trator, então essa máquina ela possui um bloco eletrohidráulico. Todos os acionamentos de abertura de tampa, de transferência de fardo, acionamento da mesa de empacotamento, são tudo processos automáticos. Então o operador não precisa estar acionando o comando ou mexendo no monitor para fazer todo o processo de enfardamento. É possível fazer todo o processo de forma automática, utilizando então o fluxo contínuo de óleo do trator. Essa máquina também possui conexão Isobus, então se o trator do cliente ele possuía essa comunicação Isobus, possuía a rede CAN e o monitor do trator Isobus, eu consigo operar a máquina usando o monitor do trator. Não preciso utilizar um segundo monitor para fazer a operação dessa enfardadora. Mas da mesma forma ela possui um monitor que vai junto com ela, que é o VTI 60, né? Caso o trator do cliente não tenha o sistema Isobus, a máquina vai de série com o monitor VTI 60. Aqui na frente também ela possui sistema de amarração de rede, então após o fardo ser produzido, ser compactado, ele chegar no tamanho que o operador pré-determinou no monitor, ele vai fazer o acionamento da amarração de rede para finalizar a produção desse fardo. Aqui na frente também temos o pick-up, né, que é o recolhedor, que vai recolher a forragem que está enleirada no campo, e posteriormente vai ter o rotor integral. Então esse rotor integral ele tem os sem fins junto com o rotor de facas. São 23 facas aqui dispostas nesse rotor, que vai processar esse material, vai picar ele, dispor ele em tamanhos menores, né? A distância entre facas são 4,5 cm, então o material vai estar cortado a fibra longa, ele vai ser processado e picado em 4,5 cm. Esse rolo de cultura ele foi redimensionado nesse modelo novo, na 3260, então é um rolo maior, é um rolo mais pesado, justamente para conseguir fazer uma pré-compactação desse material antes dele ser processado ali no rotor e nas facas. Além disso, a abertura e fechamento da tampa da enfardadora ela ficou mais rápida em comparação com a versão antiga. Então essa combinação desse novo rolo com a abertura mais rápida da tampa, a gente estima um ganho aí de 10% em produção, em produtividade nessa máquina modelo novo em comparação com a antiga. Aqui na lateral dela nós temos o rodado tandem, pode ver que tem sistema de rodado tandem justamente para facilitar o deslocamento da máquina e também ter menor nível de compactação. Podemos fazer a abertura da comporta aqui para explicar a parte interna dela, né? Então aqui é onde acontece toda a parte de transmissão do rotor. Então aqui a corrente, a linha de transmissão do rotor. Essa máquina também possui um seletor de facas, então eu consigo mudar o número de facas e consequentemente também mudar o tamanho de corte dessa forragem, né? Eu consigo trabalhar sem facas, com 7, com 11, 12 ou as 23 facas. Aqui eu mostro o sistema de compactação da máquina, então são 2 cilindros hidráulicos que vão exercer a pressão aí nesse braço hidráulico, né? Ele tem esse sistema de densidade progressiva, então à medida que esse fardo vai aumentando de tamanho, a pressão sobre ele aumenta.
Então isso aqui é uma das vantagens da câmara variável, então eu consigo ter uma compactação maior no fardo em comparação com a câmara fixa. Além disso, esse braço ele desce e à medida que o material vai entrando na câmara de enfardamento, ele já vai sofrendo compactação. Enquanto uma câmara fixa ela tem que ter praticamente toda a câmara cheia para sofrer compactação. Aqui também eu consigo enxergar um sistema de lubrificação das correntes. Então todas as correntes da enfardadora é com sistema de lubrificação contínua e automática. Aqui nesse outro compartimento também foi remodelado em comparação com a versão antiga. Fica o estoque de plástico. A antiga esse estoque ficava exposto, então aqui eu tenho um estoque abrigado. Ele ficou muito mais prático também para fazer a colocada e a retirada do plástico aqui desses suportes. Aqui na parte traseira da máquina nós temos o empacotador dela. Então eu produzo um fardo lá na câmara de enfardamento, vou abrir a tampa, ele vai ser transferido aqui para a mesa de empacotamento. Então qual é o grande benefício dessa máquina? Ela vai fazer esses dois trabalhos simultâneos. Enquanto eu estou produzindo um fardo lá na câmara de enfardamento, o outro está sendo plastificado aqui na mesa. Então são duas operações simultâneas. Então consigo ter um ótimo rendimento com essa máquina trabalhando nas duas funções de forma simultânea. Essa máquina possui o plastificador satélite, né? Então são duas bobinas que vão girar ao redor do fardo. Então o processo de plastificação ele é bem rápido. Então o operador com prática ele consegue casar essas duas operações. Então enquanto ele termina um fardo lá, ele termina de plastificar. No momento que ele para a enfardadora para fazer a amarração de rede, ele faz a soltura do fardo. Então ele otimiza a parada da máquina para fazer essas duas operações, amarração e soltura do fardo já pronto. Essa máquina também conta aqui com o tombador de fardo. Então o fardo pronto, ele vai ser basculado pela mesa, ele vai dar nessa chapa e vai parar de pé. É justamente porque nessas faces retas do fardo eu vou ter praticamente o dobro de plástico em comparação com a parte cilíndrica. Por isso que se deixa o fardo de pé. Desse outro lado da máquina, nós temos a linha de transmissão da câmara de enfardamento. Então vocês podem conferir que é uma linha de transmissão bem robusta, sistema de corrente sobredimensionado para suportar o trabalho intenso que essa máquina está disposta a fazer. E também está a parte da lubrificação automática, então o reservatório de óleo, e aqui linkado no sistema de rede tem a bomba que vai fazer a lubrificação automática e contínua de todas as correntes da enfardadora. Essa barra também vem de série na máquina, é uma barra utilizada e montada aqui na parte frontal, na entrada da câmara de enfardamento. Quando eu vou trabalhar com feno ou com palha, eu utilizo essa barra para otimizar o trabalho da enfardadora e também o formato, né, do fardo. É uma máquina combinada, então ela tem o plastificador acoplado, mas mesmo assim ela está apta a trabalhar com feno ou com palha. Quando eu vou trabalhar com esse tipo de material, ela simplesmente vai desativar a mesa de empacotamento, vai fazer o fardo desse material seco que não precisa ser plastificado e ele vai jogar esse material então no chão. Então ela pode trabalhar tanto com feno ou com palha e também trabalhar com pré-secado. Então é uma máquina bem versátil para trabalhar em qualquer condição de produto ou de material disponível no campo. Essa é uma breve apresentação desse produto. Se tiverem mais dúvidas ou questionamento, procurem nossa rede de revendedores que estarão aptos a atendê-los nessas dúvidas. Obrigado.